Oi, oi. Começando mais uma live, começando mais uma semana. Semana tá cheia de lives. Hoje é segunda-feira, então hoje teremos uma live com uma convidada. Lembrando que todas as segundas-feiras às 18 horas a live é com uma convidada profissional falando sobre algum assunto relacionado à gestação, parto, pós-parto. E hoje o assunto será a amamentação, que eu vou falar com a Fabiola Kassab e já já vou apresentar ela melhor para vocês, para a gente conversar. Bom, lembrando também que para quem é gestante e quer que eu responda perguntas, tem as lives de terça e sexta-feira às 18 horas, ok? E para quem gosta de ouvir relatos de parto, tem a live Como Foi Seu Parto, que é toda quarta-feira às 18 horas. Ou seja, todo dia eu estou aqui às 18 horas fazendo lives, menos de quinta-feira, que é o dia que eu estou lá dentro do grupo do PPP Gestantes ou do PPP Doulas, que são os cursos online das pessoas que participam comigo. Se você é doula, quiser entrar na fila de espera para a próxima turma, tem um caminho aqui na minha bio, no Linktree, você vai achar esse caminho. Se você é gestante e quer participar do programa de planejamento do parto online gestantes, que é o PPP Gestantes, também tem um caminho ali no Linktree, só clicar, você vai achar esse caminho e vai encontrar um local que eu consigo responder muitas outras dúvidas também para você, que é o PPP Gestantes, que é um programa que tem 10 horas de vídeos já gravados, fora o suporte que eu dou todos os dias dentro de um grupo, além dessas rodas de quinta-feira pelo Zoom, que a gente tira mais dúvidas ainda, ok? Então, hoje, segunda-feira, live com convidada, sendo que a convidada de hoje é a Fabiola Kassab. E aí, estou esperando ela entrar aqui, até agradecendo a quem esperou até agora a live. Estava marcada para as 18, né? Mas hoje é 19, né? Tava falando bobagem já de horário. Eu precisei atrasar um pouco o horário do consultório. Tive muitos atendimentos hoje. Então, por isso que eu estou começando uma hora mais tarde hoje, ok? Deixa eu acenar aqui para as pessoas que estão me acenando para mim. Ó, a Fabiola chegou. Então eu já vou adicionar a Fabiola aqui para começarmos a conversar. Oi. Oi, Fabiola. Tudo bom, Braulio? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom. Primeiro, obrigado por estar aqui, por ter aceito o convite Imagina, uma honra. e principalmente por a gente ter escolhido falar desse tema, né, nesse mês, que é o mês da amamentação. Então, falamos, vamos falar disso, né? Quanto É, mais a gente falar desse assunto, melhor. Tanto eu estou falando com você desse assunto, tem a Regina, que é fonoaudióloga, que também já falou desse assunto comigo e vai falar mais vezes ainda. Então, esse assunto a gente tem que falar bastante e tirar dúvidas das pessoas, né? Aí, antes da gente entrar diretamente no assunto, deixa eu só colocar o tema aqui fixado, amamentação e fixado, pronto. Quem quiser conhecer o perfil da Fabiola, é só entrar aqui na bolinha aqui, que tem o meu e o dela, e depois conhecer o perfil da Fabiola. Eu queria que você se apresentasse, falasse quem é você, com que você trabalha e por que que nós estamos aqui falando de amamentação. eu sou a Fabiola Kassab, a primeira coisa que eu fiz na vida, sou fundadora de um grupo que chama Matrice, que é um grupo de apoio, e a gente trabalha desde 2005 esse grupo de apoio. A gente vem de um grupo de parto, que é a Parto do Princípio, né? E da Parto do Princípio a gente foi montar a Matrice, que é um grupo que a gente já atua desde 2005. A gente atuava presencialmente antes da Covid, né? Eu sou cria de grupo de mães, na realidade. A matriz é muito parecida com o grupo das Amigas do Peito, que é um grupo de mulheres, né? Que é baseado num grupo americano que existe há muitos anos, que chama La Liga de la Leite. Eu comecei daí, hoje eu sou especialista em aleitamento, fiz um curso de especialização, e tenho, né, uma longa carreira de consultoria de aleitamento, assim, eu faço consulta de aleitamento há muitos anos já. Mas eu tenho essa primeira, eu venho de um grupo de mães e sou de um grupo internacional que chama Rede IBFAM Brasil, que trabalha o direito da mulher de amamentar, que trabalha uma legislação muito específica de alguns produtos de puricultura. Muito bom.
Uma coisa que eu gostaria de explicar para as pessoas antes, né, que às vezes gera um pouco de confusão e de entendimento sobre quem é o profissional responsável, né, por cuidar da amamentação, né. Aí, para começar, a gente já começa falando que o responsável pela amamentação é a mãe, né? Mas quando a gente for falar de profissional, né? Logicamente que todos que estão no entorno da gestação e parto acabam aprendendo um pouco de amamentação, né? Seja o médico obstetra, o médico pediatra, a enfermeira obstetra e por aí vai, mas tem pessoas que se especializam mais profundamente nisso, né? E estudam mais sobre a amamentação, tanto a parte fisiológica, né, o que dá certo, quanto o que pode dar errado e como corrigir isso tudo, né? Então, eu sempre costumo comparar, inclusive, as consultoras de amamentação, que é o seu caso, né? Eu faço aquele paralelo, por exemplo, assim como na fisiologia de um parto, a gente tem o atendimento de uma enfermeira obstetra ou uma obstetriz, e a gente tem um médico que vai lá para corrigir o problema, né? Então ele atua no problema, né? Assim como o paralelo entre a enfermeira neonatal e o médico pediatra, ou o outro que eu sempre faço entre a doula e o anestesista, né? Eu sempre brinco que a doula é o anestesista natural do parto. Também a gente pode colocar as consultoras de amamentação em paralelo com as fonoaudiólogas, que também são pessoas que são profissionais e que daí vão resolver o problema, né? Tanto que as fono, a Regina mesmo, que sempre fala comigo aqui, que participa comigo do curso online, ela sempre fala que ela tem muito mais prática com resolver os problemas mesmo, porque, inclusive com patologias, né? Bebês que têm lábio leporino, que tem língua presa, que tem alguns problemas a mais, né? A fonoaudióloga vai mais a fundo nessa questão, assim, então eu sempre coloco o médico obstetra em paralelo com a enfermeira obstetra, assim como a fonoaudióloga em paralelo com a consultora de amamentação, que é o seu caso. E É, no mais caso, ou você menos, tem mais gente que pode trabalhar com aleitamento. Por sim, exemplo, uma osteopata, né? A osteopatia que faz parte da medicina integrativa, né? e que ela acaba funcionando como uma consultora de amamentação também, no fim das contas, né? É um outro trabalho, né? Não sei, a osteopatia, ela tem um trabalho, é um fisioterapeuta que fez 10 anos depois de especialização em osteopatia, né? Então, ela é um trabalho que é um trabalho um pouco diferente, porque às vezes a osteopatia ajuda a abrir o bebê a abrir mais a boca, ajuda na sucção, às vezes alguns movimentos que atrapalham o aleitamento, como ir para trás, né? Bebê nascido de vácuo, de fórceps, tem alguns estudos já que trabalham, que ajuda. E em refluxo, por exemplo, de bebê, ajuda bastante a osteopatia. Tem, Legal. tem muitos estudos sobre isso, é super interessante, Brown. Legal. Isso mostra, né, que tem vários profissionais que estudam esse assunto, né, que estão nesse entorno e que podem ajudar as mães em relação à amamentação quando tem algum problema, né? Até porque se a gente partir do pressuposto de que amamentar é natural, assim como parir é natural, a gente vai atuar no problema, né? Quando a coisa não dá certo, quando a coisa não está indo bem, quando não está fluindo bem, né? E uma outra comparação que eu sempre faço, né? Muita gente se prepara para o parto, né? Para o parto, para o parto, para o parto, e o parto é um dia só, o bebê vai nascer e pronto, né? Aí a amamentação vão ser ali vários dias, meses ou anos, dependendo de cada pessoa, né? E às vezes se prepara pouco para esse tema amamentação, né? O relato que eu recebo muito das mulheres é que parir é fácil, amamentar que é difícil, né? Até pela É, disponibilidade, 24 é. horas por dia, todo dia, essa doação que é. Como que você vê isso, Fabiola, pegando esse geral do tema primeiro, comparando a dificuldade que tem entre parir e amamentar, o que você sente nos seus atendimentos em relação a isso? A gente tem uma brincadeira, né? Que parir é paixão e que amamentar é amor. Então, amamentar é todo dia, né? Então, assim, parir. Eu lembro até de uma vez de um atendimento que eu estava no hospital, não sei se você lembra, no São Luís, acho que foi logo que a gente se conheceu. E você falou, ah, não, parir às vezes é mais tranquilo do que amamentar. Eu lembro de você falar isso. E eu sempre lembro disso, assim, porque amamentar é uma coisa muito diária, né? É todo dia, várias vezes por dia. Um bebê pode mamar de 8 a 12 vezes em 24 horas. Então, ele vai mamar muitas vezes. E amamentar, ao contrário do que a gente acredita, amamentar ele tem um fator cultural, né? Então, ele é culturalmente estabelecido. Tem o João Aprígio, que é uma pessoa que organizou o Banco de Leite no Brasil, ele tem um livro que fala sobre isso, né? Que é o aspecto biocultural do aleitamento. Então, a amamentação não é tão natural quanto a gente imagina no nosso inconsciente, né? Assim, você fala, amamentar é natural. Não é natural, né? A amamentação, ela
ela é cercada por uma série de coisas e ela é culturalmente estabelecida. Se você pensar, por exemplo, em alguns países como a França, a amamentação não é tão estabelecida quanto aqui no Brasil, né? Hum, Inclusive, saiu uma pesquisa semana passada sobre a prevalência de aleitamento materno. Eles soltaram uma preliminar do relatório. legal, E tudo isso, né? Na verdade, o que acontece quando eu falo parir é natural e amamentar é natural, na espécie humana, né? Se a É, gente for olhar a espécie humana como animais, né? Como seres vivos, animais, e comparar, inclusive, com outros animais, né? Cachorro, gato, vaca, porco, e a gente vê que a amamentação, ela é natural, ela vem do instinto, né? Então, o que ocorre muito, dependendo da cultura que a mulher está inserida, esse instinto vai sendo bloqueado, né? Tudo isso vai sendo bloqueado, a amamentação, ela fica, muitas vezes, até mesmo num campo da obscenidade, né? Como assim a mulher vai tirar o peito em público para amamentar, né? Tem muitas é, questões, né? Em volta disso e que culturalmente acabam esbarrando mesmo na própria vontade ou no instinto daquela pessoa que acaba sendo bloqueado, né? tem muitas Bom, facetas, né, a amamentação. com certeza. Ah, Eu dividi aqui algumas perguntas e alguns temas para a gente fazer uma ordem, uma sequência lógica aqui em relação ao que a gente vai falar. E a primeira pergunta que eu tenho para você, Fabiola, que inclusive passou exatamente essa pergunta na tela agora, que uma pessoa perguntou, que é assim, como que a gestante deve se preparar para a amamentação? O que que ela tem que fazer para se preparar para a amamentação? Alguma coisa, alguma atitude dela que ela tem que fazer para isso? na realidade, ela não precisa, não tem nenhum preparo físico para a mama, né? O que a gente indica é fazer um preparo de leitura mesmo, né? Entender como funciona o aleitamento, entender sobre um pouquinho sobre o leite materno, entender que algumas coisas que culturalmente estão estabelecidas, como mamar de 3 em 3 horas, não vai acontecer nessa regularidade. Então, e pensar um pouquinho sobre como é esse desenvolvimento desse bebê, né? Entender qual é o comportamento esperado do bebê. Entender que vão ter dias bons, que vão ter dias ruins, né? Então, por exemplo, o bebê nasce, ele fica muito calminho, depois no segundo dia ele fica um pouco mais nervoso, aí no terceiro dia ele fica bravo. No quarto dia ele tá virando a cabeça em volta do pescoço, a gente brinca que ele virou o Gremlins, né? E é justamente quando você vai para casa, porque ele tem uma diferença. Então, ele está na barriga, ele tem um equilíbrio corpóreo. Quando ele vai para fora da barriga, ele tem um outro equilíbrio. E aí, esse desequilíbrio, né, do pulmão funcionando, de mamãe. Então, assim, entender um pouquinho de como esse bebê, como é o funcionamento desse bebê, né, e qual seria o comportamento esperado, que ele vai ter altos e baixos, que ele vai mamar muito à noite, eu acho que ajuda bastante a gestante. Então, a preparação ela é muito mais de conhecimento, né? É muito mais, não, ela é Exato. 100% de conhecimento e nada de preparação física, né? Uma boa comparação, né, seria o parto, assim, você pode saber as posições que você pode parir, mas qual posição que você vai parir necessariamente, não dá, né? Você não olha para uma pessoa e fala, ela vai parir de cócoras, não é? Exatamente. Tá. E aí, pensando nessa preparação, tinha uma professora antiga minha, quando eu formei em 2002, né? Então, lá para os anos 2000, assim, ela falava que tinha que passar bucha no seio para ralar o seio, porque ficava mais forte. Como é que é essa recomendação hoje em dia? Não existe mais essa recomendação hoje em dia. Na realidade, no começo da gestação, o peito da mulher já cresce, já fica escura, a auréola já dá uma escurecida. Essa já é uma preparação natural do corpo, uma pele sobre outra pele sobre outra pele, que está protegendo. Se você passa a bruxa, você vai afinar essa auréola e pode, aí sim, ocasionar fissuras, né? Eu já vi várias coisas, tipo puxar coêmbulo da seringa, passar limão. Eu já vi, nesse mundo de atendimento, eu já vi muitas coisas. Mas não precisa fazer nada disso. Nada disso Limão, precisa. limão até me arrepiou. Mas sabe que o puxar com o êmbolo da seringa, eu aprendi isso de professores mesmo na faculdade. Ó, ensina elas puxarem, até mandava cortar a seringa, né, tirar o bico da seringa, assim, usar o Para êmbolo e tal, puxar. para puxar, inclusive se a mulher tivesse o mamilo invertido, né? Então, e nesses casos que a mulher tem o mamilo invertido, tem que fazer alguma preparação ou não? Não, não tem que fazer. O bebê não mama bico, o bebê mama auréola. O leite ele fica todo na auréola da mulher. Então o bebê tem que abrir o máximo possível da boca para pegar essa auréola, para esvaziar essa mama, para fazer essa sucção. Bebê que mama bico, você vai ter fissura, vai ter a fissura mamular, que é um machucado, né, popularmente dito, e esse bebê vai mamar
picado, ele vai ficar insatisfeito porque ele vai retirar menos leite da mama e vai ter que mamar mais vezes, entendeu? Certo. Então, pensando nessa questão, né, tem uma pediatra que trabalha conosco, que é a Silvia Maia, ela sempre fala que a amamentação é igual a entrada USB, né? Você tem que plugar o É, USB lá no fundo, assim, e se deu certo o plug do USB, é porque a amamentação tá dando certo também, né? Que é é. o acoplamento da boca do bebê lá com o bico ele fica solto lá no fundo Ele da fica lá boca, no né? palato, lá no final da boca, né? No palato mole, antigamente que a gente chamava. Então, se você passar a língua no céu da boca, vamos fazer isso juntos. Passa a língua lá no céu da boca. Você vai achar uma parte mole. Sentiu a parte mole? Uhum. O bico tem que ir lá nessa parte mole. Se ele bate nessa parte dura, vai machucar. Então, eu tenho que. Por isso que a gente fala em abrir o máximo possível da boca de um bebê para chegar lá nessa parte mole. É. E então o bico ele tem que encostar lá na campainha, né? Na famosa Isso, lá na campainha. campanha. Isso mesmo. Então o Lá bico na da mãe tem goela, que né? tocar a campainha do bebê para dar certo, para Exatamente. ter Abrir o o máximo da plug boca correto. possível. E de preferência virar bem esses lábios, esses beiços, assim, ó. Tá? Porque vai dar uma mofadada, é muito ruim. E a língua tem que sair, né? A língua ela faz uma projeção para fora e ela joga esse mamilo pro palato. Então, ela tem que fazer esse exercício, tá? Fica que te rim, talvez fique meio difícil, É, se tá? tiver com a boca de banguelo, né? Com a boca de Jairinho É, Banguelo, não não dá pode. certo, né? Não. E outra, né? Sugar só o bico, né? Sugar só o bico, sugar, não sai nada, né? Porque Não. realmente não tem nada ali, sai muito pouco e ainda machuca, Sai, estica o bico, né? E vai pode bater arrancar o bico. nessa parte dura do peito e vai doer. E aí, normalmente, esse bico, uma boa dica para as mulheres, ele sai achatado. Se o bico sai achatado, porque tem alguma coisa errada. Uhum, legal. Então, nessa preparação que estamos fazendo aqui com algumas gestantes, né, que é uma preparação teórica, né, até porque o bebê está dentro da barriga ainda nesse momento. É. É só um entendimento disso tudo, né, de saber isso, mas você fala, tá bom, então é só colocar o bebê lá que ele já vai plugar? Ou tem alguma posição específica que ajuda mais para favorecer esse acoplamento? Então, qualquer posição é boa. Quer ver? Eu tenho um bebê aqui. Ó. Qualquer posição é boa, na realidade, Braulio. O importante é esse bebê estar bem alinhado. Né? Pensa, se eu for beber água, eu não encosto o queixo aqui para beber água. Né? Eu Uhum, deixo isso aqui. Eu, Fabiola, vou beber água aqui num copo, eu não vou fazer assim, eu vou fazer assim. Né? uhum. Para mamar é exatamente a mesma coisa. Opa, tá caindo aqui meu fone. Para mamar é Abaixa um pouco exatamente. a câmera, para dar para ver o neném melhor. Abaixa um pouquinho a câmera. Vamos pôr aqui em cima. Ver se dá. Eu vou pôr ele, não peguei ele. Acho que. Opa, vamos lá. Vê se dá aí, Brown. Deu. Ó. Então, esse bebê ele tem que estar alinhado aqui, ó. Bem de frente pro bico, né? Para fazer esse. Como que a Silvia fala? Eu esqueci. O Entrada LSD. USB, É. né? Então, tem que estar bem de frente para a mama. Tá vendo? Às vezes, Sim. algumas mulheres resolvem colocar o bebê aqui. Aí tudo bem. Aí você faz uma leve inclinada dele aqui, ó. Tá vendo? E com a boca Uhum, bem aberta. Uma dica muito bacana é o bico do peito tem que estar na altura do nariz do bebê para ele pegar, uhum, tá? Porque aí sim, ele vai abrir uma bocona. certo. E como é que fica então? Mas às vezes tem mães que não conseguem essa posição, que parece ser a mais natural e a mais comum, mas tem algumas mães que às vezes não se adaptam nessa posição. Tem Não, alguma outra? pode pôr aqui, ó. Eu posso pôr na invertida, tá bom? Mas prestem atenção que a invertida, ó, eu tenho que ter um espaço físico para correr o bebê. Tá vendo? Uhum, Se eu sento na cadeira, eu corro o risco desse bebê ir para frente. Se eu for encostar, ó, vou encostar aqui na minha cadeira. Esse bebê vai bater aqui e vai para frente. E aí ele vai dobrar automaticamente esse pescoço, uhum, tá? Então eu certo. preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso dele alinhado. Presta atenção se o queixo não tá encostado aqui ou se a orelha, ó. Se eu encosto a minha orelha aqui, ó, eu fico torta, eu não fico alinhada. Eu não vou conseguir beber essa água, Uhum. tá? Uma outra, não, eu não posso estar com as orelhas encostadas no ombro, nem o queixo encostado no tórax e nem muito defletido, assim, ó, porque também não vai dar Uhum. certo, tá? É legal essa ideia de pensar como a pessoa adulto beberia água, é a posição melhor para o bebê também, né? E aí a mãe É, vai se ajeitar ali conforme para cada bebê for a melhor posição. A mais comum é essa que você mostrou, mas tem essa essa, invertida também.
A posição que as mulheres mais gostam de amamentar normalmente é essa posição deitada, porque a gente brinca de boneca e a gente brincou de boneca assim. Eu nunca vi nenhuma criança dar de mamar assim, brincando de boneca aqui no Uhum. Brasil, né? Então, né? Normalmente, quando você vê uma figura, é que é culturalmente estabelecida. Eu posso pôr o bebê, na realidade, de cavalinho, eu De posso pôr o frente. bebê aqui, de frente, eu posso deitar e jogar ele por cima de mim, eu posso deitar na cama e pôr ele para mamar, eu posso pôr o bebê mais assim, eu já pus a mulher deitada e o bebê assim. Então, assim, você Uhum. pode pôr em várias posições. A gente brinca que é o Mama Sutra, como diz o Kaká. Isso que Você eu ia pode falar. colocar, E tem gente que chama isso aí de Mama Sutra, né? De você pode tantas colocar posições diferentes. isso, você pode variar todas as posições. E a cada vez que eu vario, eu vou esvaziar um lado da mama. Então, assim, quando eu ponho o queixo encostado aqui, na invertida, eu estou esvaziando esse lado da mama, que logo que o leite desce, empedra muito. Então, quando eu ponho aqui, eu dou uma boa esvaziada nesse lado. Então, é bem importante de pensar. E você tem que pensar que logo depois do parto, você vai estar confusa com os hormônios. A confusão hormonal que estabelece pode te deixar meio confuso. Então, pensar nas coisas mais simples do dia a dia, como beber um copo d'água, pode te ajudar, né? Do que eu falar, olha, começar a dar um nome muito técnico vai ficar difícil, porque amamentar gasta muita caloria, né? É como se você corresse Uhum. 10 quilômetros por dia. Então, gasta e dá muito sono, porque a junção dos hormônios do leite deixa a mulher meio mareada, assim, sabe? Como se estivesse num sonho nublado. Então, ajuda ela a organizar isso. Legal, muito bom. Então, ó, seguindo a nossa sequência, nossa linha de raciocínio aqui, primeiro, para quem está chegando agora, nós falamos de preparação, né? O que que a mulher tem que fazer para se preparar? A Fabiola já respondeu que não tem que fazer nada. Inclusive, deixa eu voltar aos comentários aqui que eu tirei, que era para mostrar as posições. É, então, não precisa fazer nada para preparar, a não ser conhecimento, muito conhecimento, 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 conhecimento. E agora nós estamos falando da parte normal da fisiologia da amamentação, que são escolhas de posição, que nem sempre são escolhas racionais, muitas vezes elas vão, você vai tendo que chegar numa melhor posição, e às vezes sim, né? Às vezes alguém tem que falar para ela, ó, testa essa posição assim e veja se isso é melhor. E aí ocorre o plug certo ali, a encaixada perfeita, que é o que faz não doer, que é o que faz o leite descer adequadamente. E Talvez aí, algum incômodo ela sinta no começo, Brown. sim, até acertar, né? Até daí É. a coisa se encaixar, né? Uma coisa para quem está nos assistindo agora, que eu vou falar da minha parte, é que de todos os assuntos que permeiam gestação, parto e pós-parto, a amamentação eu confesso que é o que eu menos sei de todos. Até porque, até mim, obstetra, só chega o problema do problema, né? Que é quando a mama empedrou de vez, deu uma mastite grande ou um abscesso, né? Então, a parte do cuidado do problema eu tenho bastante prática, mas dessa parte fisiológica, né, nunca chega até mim, porque antes de mim tem a enfermeira obstetra, tem o pediatra, tem a consultora de amamentação, tem a doula, tem outras pessoas que lidam com essa parte fisiológica, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam dúvidas de amamentação para mim, eu fico meio, calma aí que eu vou consultar os universitários, vou consultar as pessoas que entendem mais do que eu nisso, que é disso que nós estamos falando agora. Fabiola, falando mais da parte fisiológica ainda, então falando de posição, né? Um assunto que eu acho bastante interessante para as pessoas saberem é o seguinte: a mulher vai colocar o bebê para mamar. Ah, eu- o leite que o bebê vai mamar naquele tempo, ele está todo parado lá esperando o bebê para mamar, ou ele vai sendo produzido durante? Como é que é essa história? No início você tem até uma produção que você guarda um pouquinho do leite ali, que o peito fica engurgitado logo que desce, né? Que chama aquela engurgitamento fisiológico, que é a pojadura, ou aqui no Brasil a gente chama de descida do leite, né? Em alguns lugares do mundo, não sei se você sabe, Braulio, mas na Europa eles chamam de subida do leite. Uhum, Então, cada entendi. lugar eles estabelecem um nome para isso. Então, logo no começo você fica com a mama bem cheia, assim, bem gordinha, porque o corpo não sabe exatamente quanto esse bebê está mamando. Mas passado alguns dias, essa mama vai ficando flácida, vai ficando molinha, e não quer dizer que não tenha leite. Esse corpo passa a produzir basicamente esse leite na hora, que é isso que o Bruno está dizendo. A gente tem uma brincadeira que peito não é estoque, peito é fábrica. Então, assim, quanto mais você põe um bebê para mamar, mais leite vai sair dali. Porque o corpo, veja, não faz sentido eu carregar um peso muito grande durante, veja, a amamentação vai durar 2 anos, né?
se você for pensar num sentido antropológico da história, não faz sentido eu ter esse leite, essa quantidade de leite que o bebê mama, sei lá, 1,5 litro de leite. Que ela pode, uma mãe de gemelar pode produzir 2 litros de leite. Imagina, ela vai ficar com 2 quilos a mais todo dia. Imagina quando a gente não é, a gente era nômade, não ficava numa casa como a gente fica hoje, né? Então você tem que imaginar que esse corpo também é inteligente, que ele começa a fazer essa produção basicamente na hora e para de vazar, né? O Carlos Gonzalez tem um texto que é muito interessante que ele fala sobre isso. Ele fala assim: se a mulher, se a mamífera ficasse vazando leite por todo o caminho que ela passava, ela deixava um rastro para os seus predadores. Então, o vazar não é não significa que eu vá ter leite, né? Que eu não tenho leite. Se eu não vazar, eu não tenho leite. Isso não significa, Uhum. só que significa que está excedendo. A mulher que vaza, ela excede esse leite. E Legal. então esse corpo vai começar a ser produzido na hora. E tem um hormônio que é muito bacana, que poucas pessoas falam, que ele chama FIO, que ele é responsável por essa quantidade de leite produzido. Legal. Então, para quem está nos ouvindo, fica aí a dica. A mama não é uma caixa d'água, o reservatório que fica o leite parado ali, né? Em torno de 90% do leite que o bebê mama, depois que estabilizou, né, a quantidade ali da apojadura, né? Que já já nós vamos falar o que é isso. Mas depois que estabilizou isso aí, o bebê, a mãe produz durante, né? E como a Fabíola falou, quanto mais mama, mais produz. Quanto menos mama, menos produz, né? Exatamente, por Então, causa desse é, hormônio que chama FIO, que ele é bem amiguinho da exatamente. gente. Legal. Bom, falando ainda de coisas naturais, coisas que dão certo, ou seja, falando da fisiologia, né? Eu citei a palavra apojadura, né? E o que que é apojadura? Explica aí para a turma. A pojadura é como assim, quando você tem um bebê, logo depois que você tem o bebê, os seus hormônios, por causa da saída da placenta, caem, alguns hormônios e outros hormônios sobem. Quando isso acontece, o corpo começa a produzir colostro no final da gestação, ele começa a falar: ah, o bebê saiu e eu vou produzir leite. Então ele começa a produzir esse leite materno. A pojadura nada mais é do que depois de alguns dias que o bebê nasceu, o corpo produz todo o leite que ele consegue. Ele faz assim: ah, o bebê nasceu, vou produzir tudo. Aí, bum! Aí o peito faz assim: ó. Um dia, normalmente acontece à tardezinha. Então você começa, seu peito tá mole, daqui a pouco você começa a olhar para o seu peito, ele fica gordo, com um monte de veia saltada, quente, né? E hoje em dia as pessoas pensam muito em mastite. Quando eu tive minha filha, eu juro que a gente não pensava em mastite, pouco se falava sobre isso. Né? Não é uma mastite, isso se chama engurgitamento fisiológico, que é a apojadura, a descida do leite. As mamas são bilaterais, né? Elas ficam bilateralmente cheias e bem gordinhas. E aí é importante saber fazer uma massagem para deixar essa auréola mole, para essa auréola ir até o palato mole, até a parte molinha da boca. Porque se ela estiver muito dura, o bebê pega, solta, pega, solta, pega, solta. Legal. E você percebe na prática, assim, eu sei que você praticamente não lida com mulheres que tiveram cesárea marcada, né? Até pelo perfil de atendimento, mas você percebe na prática uma diferença do tempo da apojadura, né? A apojadura, como ela falou, acontece uma vez só, que é aquilo que acontece 2, 3 dias depois que o bebê nasce, né? Você percebe diferença de apojadura em mulheres que têm parto natural ou mesmo, aliás, para mulheres que passaram pelo trabalho de parto, mesmo que foi cesárea no final, comparado às mulheres que vão direto para uma cesárea marcada? O leite da mulher de parto natural, o que passou, porque mesmo quando teve uma cesárea intraparto, né, que em um momento virou uma cesárea por alguma necessidade, o leite dessa mulher, como os hormônios já estavam agindo, eles vêm mais rápido. Você não tem um hormônio tão sintético quanto as mulheres da cesárea que recebem a ocitocina sintética. Então, isso realmente acontece. Mas, veja, isso não vai garantir que, eu tive um parto normal e não, eu tive uma cesárea e não vou produzir uma quantidade de leite. Não. É só uma relação tempo, porque uma mulher de cesárea marcada, ela também vai produzir leite para o seu bebê e fica bem. Certo. Mas isso a gente vê na prática depois que os índices de amamentação em quem tem cesárea eletiva, eles são muito menores, né, do que quem passa pelo trabalho de parto. Pode ter questões de escolha envolvidas também, mas tem a dificuldade também, né? Porque no parto natural que o leite vai descer em 2, 3 dias, comparado à cesárea que vai demorar 5 a 6 dias para descer, nesse meio tempo a mulher vai ver o filho passando fome, né? E passando fome dá vontade de não deixar passar fome. Isso aumenta a chance de dar complemento, de dar outros bicos e gerar confusão de bicos, né?
você tem que imaginar que uma mulher que fez uma cesárea, ela acredita muito menos no seu corpo, né? Uhum. Né? Então, tem uma parte da confiança do leite. Assim, uma mulher que passa por um parto normal, que imaginou um parto normal, que passou por um trabalho de parto, ela sente o corpo funcionar. É muito diferente, ela está numa atitude ativa, né? Ativo. Uhum. Uma mulher que tem uma cesariana, ela está numa posição passiva. Então, ela fazem por ela, né? Então, existe toda uma programação diferente dessa mulher, né? E essa mulher de uma cesariana, muitas vezes, ela duvida, às vezes, da anatomia, ou fazem com que ela duvide, né? Assim, sem querer Uhum. fazer julgamentos, ou fazem com que ela duvide, ou ela caia num sistema que duvida. E Uhum. aí, ela também vai cair num outro sistema. E eu acho que é difícil, às vezes, separar, porque ela vai cair num outro sistema, que é o sistema também de não acreditar nesse leite, né? Porque ela já não Uhum. acreditou no parto. E aí, Uhum. assim, é muito fácil cair nas coisas culturalmente estabelecidas. Então, o Brasil é o país que mais dá chupeta no mundo, não sei se você sabe. Uhum. Então, uma criança de chupeta, por exemplo, ganha menos peso, em média 20% menos, né? Então, aí já Uhum. vai ter uma pega errada, vai ganhar menos peso. Então, ele vai passar por um ciclo e vai cair num ciclo de. Vai ter confusão de bico, aí o bebê pega o peito, larga, chora, 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 pega, e aí ela vai acreditar que está com falta de leite. Então, eu tenho todo um sistema diferente, Conjunto de coisas, né? Uma bolinha de neve que vira uma bolona de neve lá na frente, né? né? Bom, vou começar com algumas perguntas das espectadoras também, juntando com as minhas aqui, que muitas, obviamente, são perguntas iguais das que eu já tinha separado aqui. A Marilícia está perguntando o seguinte, né, estão falando ainda da parte tanto de preparação quanto a parte fisiológica. Se você indica algum acessório para ajudar na amamentação, almofada, bomba, algum tipo de suporte, alguma coisa que você acha que a pessoa já tem que ter no enxoval para ajudar na amamentação? Ah, eu posso falar que não? Pode? Eu acho que não. Pode, Eu porque eu acho que também seria uma. falo que não. A minha resposta é não. Eu acho assim, eu acho que você pode. Eu brinco com as minhas pacientes que assim, você pode comprar um body de algodão orgânico vindo da Alemanha, né? E você pode ter um body normal. Eu acho que tudo. O sonho, né? O gasto do sonho é o limite, mas precisar, sabe? Você pode ter um computador com uma tela, assim, que você pega tudo. Mas eu preciso daquilo, eu vou usar todas as funcionalidades daquilo. Talvez não, né? Eu acho que eu sou a favor de você. O menos no caso da amamentação, sempre é mais. Então, talvez ter uma almofada, ou ter em mente uma almofada que eu possa ser que eu goste. Né? Isso também Uhum. pode ser assim. Eu tenho um contato de uma pessoa que faz uma almofada que eu já vi outras pessoas usarem que pode ser legal. Né? Ter o contato de uma pessoa que vende ou aluga uma bombinha caso eu precise, num caso extremo. Mas precisar comprar, eu acho que não. Uhum. Acho que não tem nenhum Assim como, apetrecho que precisa. assim como outros acessórios, né? Quando elas me perguntam, quando elas me fazem perguntas relacionadas ao enxoval, né? Compro chupeta, compro uma madeira, compro cinta pós-parto. Eu falo não, não e não e não e não, né? É tudo não, né? Não. É, É tudo o não. teste ampliado, não, tudo é menos. É tudo não, né? O menos com certeza é mais Com nesse sentido. certeza. Mas Bom, para a ainda vida da criança, né? para a vida da criança, exatamente. Ainda falando de fisiologia, né? Então, a partir do momento que o bebê nasceu, teve a pujadura e tal, e você falou que depois de um tempo há uma equalização da necessidade de leite do bebê com a quantidade de leite produzida, né? Isso Uhum. significa que o leite diminuiu, porque tem uma pergunta aqui, por exemplo, da Stephanie, que ela está perguntando, aos 3 meses a produção diminui, né? Há uma diminuição ou há um acerto, na verdade, da produção correta de leite? Não, na realidade, com 3 meses você está produzindo mais leite do que você estava produzindo com 1 mês, né? É que esse bebê está com o estômago maior, ele é maior, né? Na realidade, primeiro que o bebê de 3 meses, existe um texto que a gente brinca que é a crise dos 3 meses. O bebê de 3 meses, ele é muito mais eficiente para mamar. Muito mais, ele mama em 5 minutos e ele enxerga melhor, então ele também está mais distraído com o ambiente e a curva de crescimento dele, quando você faz a curva de um bebê de crescimento, deixa eu pegar uma curva aqui para você ver, você vai ver que esses bebês, isso aqui é uma curva de crescimento, tá vendo? Você vai ver que é uma curva e que chega nos 3, 4 meses ele dá uma estabilizada. Então, Uhum, um bebê, assim, a mama não tá tão cheia como no início, que ela tá falando dos 3 meses, é normal. Uma mama molinha, ela é muito melhor para o bebê mamar, você sente muito menos dor, na realidade. E esse bebê tá muito melhor, mais adaptado. Mas a sua produção, não se engane, não é porque a mama tá mais mole que você tem uma produção menor.
Porque o corpo é fábrica de leite, né? O corpo não é estoque. Certo. E aí, então, quando os meses vão se passando, né? Qual que é a recomendação hoje da Sociedade Brasileira de Amamentação, ou até mesmo de todos os profissionais que trabalham com amamentação, em relação a tempo para amamentar? A OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, ela OMS. recomenda. Então, vem uma recomendação da OMS, aí você tem o Ministério da Saúde, Sociedade de Pediatria, né? Você tem a Sociedade Americana de Pediatria. É no mínimo 2 anos a amamentação, de maneira exclusiva nos 6 primeiros meses, iniciando na sala de parto. É essa a recomendação, né? Então, iniciar a amamentação na sala de parto não é porque o bebê, por exemplo, está com fome, né? Mas é porque ele pode Uhum. mamar ali. E então essa é a recomendação hoje. E você vai começar a alimentação a partir do 6º mês com alimentos da sua região, da época. Mas acho que é legal também a gente falar que isso faz muito parte também de uma escolha da pessoa, né? Não é que é uma obrigação amamentar 2 anos, mas sim uma recomendação, e aí a pessoa faz o que ela quiser com essa recomendação, Ah, né? tudo, né? Todo Uhum. início, né? Sim, tudo. É uma recomendação que você tenha um parto normal, é uma recomendação que você amamente, é uma recomendação, né? É que há uns anos atrás a recomendação era no mínimo 1 ano, né? Então existe essa Uhum. confusão, é que hoje a gente tem um número maior de estudos, né? E hoje eu brinco com meus pacientes que o Covid ele é péssimo, mas o Covid trouxe uma coisa para a população que é você entender que a medicina hoje ela não trabalha em achismo, né? A saúde não trabalha em achismo, não é? O Braulio não acordou um dia e resolveu fazer parto normal. Não é isso. Uhum. Na realidade, você segue uma série de recomendações com uma série de casos estudados, de números estudados de casos, que você vai entender que é uma recomendação. Por isso que a OMS recomenda. Então, assim, tem uma série de casos, uma série de estudos a respeito do leite materno, e a gente sabe que o leite materno, a partir do 2º ano de vida, por exemplo, no 2º ano de vida, 80% da vitamina C que um bebê precisa, uma pessoa precisa, está no leite materno. E essa digestibilidade dessa vitamina C, ela é muito boa. Muito legal. E você tocou no assunto muito interessante, né? Que a pandemia ela traz coisas péssimas, mas ela traz coisas boas também, né? E inclusive não só esse entendimento de quanto que a ciência é importante, mas também os graus de evidência científica, né? Porque uma coisa é eu, Braulio, falar que eu acho que tem que fazer tal coisa. Esse nível de evidência é nível D de evidência. Quando eu falo aqui nas Nada. lives, inclusive, ó, na minha opinião, toda vez que eu falar na minha opinião, saibam que tem 3 níveis acima dessa opinião que valem mais do que a minha opinião. Isso vale para a minha opinião, do doutor Fulano, Ciclano, Beltrano, que seja do Ministério da Saúde ou de qual hospital quiserem imaginar. Então, a opinião pessoal de um médico, mas aquele médico Fulano fez uma receita para ele mesmo para ele tomar aquele remédio. Então, aquele remédio é bom para caramba, né? Não, aquele médico que é ruim para caramba de pensar que ele pode definir isso, que ele inventar uma coisa do nada e começar a aplicar, né? E não Então, seguir aquilo que é baseado em evidência outro, científica. outro dia uma paciente me perguntou, o que você acha da chupeta? Eu falei, eu não acho nada. Quem não recomenda é o Ministério da Saúde, a OMS, a Sociedade de Pediatria. Eu, Fabiola, falo para você, Você só faz o que for replica, melhor. né? Eu estou só te Nós, mostrando o que eles estão dizendo, né? nós profissionais somos instrumentos de replicação desse conhecimento que está sendo estudado, né? A gente não pode ficar tirando coisa da nossa cabeça, né? É. Ó, tem uma pergunta da Vandressa Farias, que ela está falando assim, ó, o meu seio não aumentou durante a gravidez. Tem os seios pequenos. Só corrigindo uma coisa, Vandressa, só por efeito de curiosidade, tá? Seio é a parte aqui, ó, no meio do peito, tá? Esse é o seio, é o buraco que tem entre os dois peitos. Aqui são mamas, né? Então, toda vez que a gente fala aqui é mama que a gente está falando e aqui no meio é seio, mas as pessoas confundem um pouco, né? Mas tá tudo bem. Então, na sua mama, né, a mama não aumentou muito, a mama é pequena. Será que vou ter problema para amamentar? Ou seja, tamanho da mama tem a ver com quantidade de leite? Não, o tamanho da mama não tem a ver com quantidade de leite, na realidade. Né? As mamas grandes, as mamas pequenas, elas têm a mesma, você vai conseguir fabricar a mesma quantidade de leite. Se você der uma olhada no caderno 23 do Ministério da Saúde, que é um caderno público, todo mundo pode baixar, só procurar. Tem uma travadinha. Será que eu estou travado também ou não? Parou Voltou? aqui?
Tinha parado. Fala de novo, você estava falando do caderno 23. Do caderno 23. O caderno 23, são as recomendações básicas de amamentação e alimentação para o Brasil, no geral, né? E lá ele tem um texto bem legal que é baseado num estudo bem bacana, que fala exatamente disso, nos tamanhos das mamas e da quantidade de produção de leite que é igual nas duas Uhum. mamas. O que pode acontecer, que eles falam que eventualmente pode acontecer, do bebê com a mulher que tem uma mama um pouco menor, ele dele mamar mais vezes do que a mulher que tem mama um pouco maior. Mas na prática, o que eu vejo muitas pacientes com peito, com mamas bem pequenas, com bebês bem grandes. Exatamente. E aí, já emendando essa pergunta aqui, em duas perguntas, ó, a Raquel está perguntando durante quanto tempo um recém-nascido mama, né? E aí já falamos que varia, mas a outra pergunta dela é como saber se ele está realmente mamando? E a pergunta cadê? Peraí, que estava aqui, da Tami, Tamires, que ela fala assim, como saber se minha bebê está se alimentando o suficiente, né? Ela tem 16 dias de vida, ou seja, quais são os sinais, né? Até porque o bebê não é, a boca não é transparente, então não dá para ver o leite entrando lá dentro, E né? nem o peito, né? Você E não nem o consegue peito é ver. transparente, né? Quais são os sinais que está tudo bem, que está mamando bem, que está ok? Então, a gente percebe o peso é um sinal, né? Então, o peso é um sinal para a gente saber como ele está indo. Uma outra coisa que a gente pode ver em casa é a quantidade de fraldas de xixi que esse bebê faz, né? Então, assim, esse bebê mama, e sai com a boca, assim, sai satisfeito e dorme. Normalmente nessa fase eles mamam e dormem um pouquinho, né? Então, assim, eu tenho uma quantidade de fraldas de xixi. Então, se esse bebê tá fazendo xixi, que cor que é esse xixi? Esse xixi é claro? Outra coisa é olhar o olho dele para ver se ele tem lágrimas. Ele não precisa chorar de lágrimas, mas ele precisa estar lubrificado e saliva na boca, né? São alguns sinais que você pode ver se esse bebê tá bem. E o peso do bebê, que aí vai depender muito. Todos os bebês não ganham a mesma quantidade de peso dia, né? Cada um vai ter Uhum, uma variabilidade, porque eu tenho biotipos diferentes, né? Então, eu, Fabíola, uhum, tenho 1,56 m. Eu não vou ter um uhum. bebê grande igual, sei lá, a Ana Hickman, que tem, sei lá, tem a minha altura de perna, né? Então é diferente. Não dá pra dizer que eu vou ter o mesmo filho que ela, porque geneticamente é impossível. Certo, legal. Bom, aí outras questões aqui, ainda falando de preparação, fisiologia e o que acontece assim que nasce. A Fernanda Montagna está perguntando: ter prótese de mama atrapalha em algo na amamentação? O que você vê isso na sua prática? Olha, depende do tipo de prótese que você fez, mas a prótese ela pode ou não dar problema, depende se ela foi posta na frente pelo mamilo, se ela foi posta atrás. Na minha prática, que é zero evidência científica, o que eu mais vejo é quando o leite desce, a mama fica muito cheia e às vezes dá um certo desconforto na hora de amamentar, Uhum, mas, mas não necessariamente vai dar problema. Eu acho que dá para vocês. As técnicas mais novas, elas são melhores. Eu não ficaria. Não pensaria nisso. Eu focaria na pega, na posição, na quantidade de mamadas por dia que o bebê faz, na fralda de xixi. Eu focaria em outras coisas. legal, beleza. Agora vamos falar de uns problemas, então, que podem dar? E aí eu vou colocar umas perguntinhas na tela aqui. Você está enxergando essa pergunta aí? Está Então, o que aparecendo para fazer para você? evitar fissura? Pega Isso. correta, né? Essa Pega a aqui é a posição Glaucia que está correta. perguntando. Uhum, A pega é a posição. Às vezes as mulheres ficam muito na pega e o bebê tá todo torto, mamãe, ó, com a barriga para cá, com o corpo montado para cá, tá? Ele também precisa, ele precisa ter pega e posição. E a mulher precisa estar com uma postura boa, porque às vezes ela começa a dar de mamar assim, ó, aqui, ó, toda torta. Aí ela vai se arrumando, ela vai perdendo essa pega, tá? Então, a gente brinca que são 3 P's: pega, posição e postura, tá? Eu preciso uhum. verificar isso. E uma Legal. Então, outra uma coisa que pega pode boa, acontecer. uma posição boa e uma postura boa. Isso, Legal. eu preciso ter certeza que esse bebê também não tem alguma coisa, por exemplo, um freio na língua que pode estar atrapalhando e dando fissura mamilar. Legal, muito bom. Ó, tem uma pergunta bem interessante aqui da Gláucia, que é doula também, e ela fala assim, ó, se o Congresso de Pediatria é financiado por indústria da fórmula para bebê, dá para entender o resto da pergunta, né? E aí, como lidar com essa situação, né? Que a gente tem aí Braulio? pessoas que lidam com a amamentação natural sendo financiadas por uma indústria que quer vender leite artificial. Que coisa, não? É, isso a gente tem um nome, né? A gente chama conflito de interesse, né? Isso não é novo. Desde que o mundo, eu acho que desde que a indústria
de alimentos se estabeleceu no mundo, existe essa relação conflituosa, tanto da sociedade de pediatria quanto da sociedade de nutrição, né? Das nutricionistas, então, e algumas, por exemplo, e algumas outras carreiras, né? A gente sabe que as empresas de indústria de leite, de bicos artificiais, elas patrocinam algumas carreiras correlacionadas. Não é exclusividade da sociedade de pediatria, vamos ser bem sinceros aqui, mas é um baita conflito da sociedade de pediatria, sim. Uhum. Agora, na Semana Mundial, no mês de amamentação, a gente trabalha um filme que chama Tigers, que mostra esse conflito. Não sei se você já assistiu? Sim. Que Uhum. mostra o conflito de interesse no Paquistão, Uhum. onde as crianças morrem em 2000 por fórmulas Uhum. artificiais, né? Então, Uhum. assim, e é muito bom entender que, às vezes, na faculdade de pediatria, da medicina, as pessoas não têm aleitamento na matéria, né? Nem quando eles vão fazer essa especialização. Então, Uhum. os pediatras, eles sofrem um conflito muito grande de interesses. Primeiro que eles têm aula com a Nestlé, com a Danone, né? Com as indústrias no geral. E tem pouca aula de aleitamento, de fisiologia. E aí ele tem as duas do anjinho e do demoninho falando na cabeça deles, e eles têm muita dificuldade de saber o que é o correto mesmo, e acabam cedendo pelo que eles aprenderam, que é com a indústria, né? Costumo comparar bastante esse tema, né, olhando para a obstetrícia e para pediatria, entendendo que na obstetrícia tem bastante obstetra que é cesarista, né, ou seja, que parte direto para cesárea sem olhar para aquilo que é natural, assim como na pediatria tem bastante pediatra mamadeirista, né, que é Sim. aquele que vai direto para a mamadeira, para o complemento, e aí são coisas que estão muito relacionadas também, de não acreditar na fisiologia, na natureza. Eles não tiveram essa matéria, provavelmente, eu não sei quantos partos o obstetra acompanha, mas, por exemplo, na pediatria, eles não têm isso, né? A pediatria é muito grande, perto do que o mundo do bebê é muito grande, né? Perto do aleitamento. Então, eles sofrem mesmo Eu vou uma um pouco mais longe, porque assim, pelo menos nos locais onde eu trabalhei e estudei, os pediatras tinham muito incentivo, sim, à amamentação natural, né? Mas acontece assim como os obstetras, que também tem muito incentivo à parte natural na universidade, só que quando cai no mercado de trabalho, no dia a dia, junta inúmeros fatores que levam a procurar caminhos mais fáceis, mais rápidos, mais práticos, né? Não é muito mais fácil um pediatra falar para a mãe, dá mamadeira assim assado, do que ficar lá 2 horas com ela, vendo se está mamando certo ou não, acertando a pega, explicando, né? Então tem várias outras questões que entram para o lado da facilidade, né? Que eu vejo tanto na obstetrícia quanto na pediatria. Fabiola, tem muitas perguntas aqui, vamos tentar responder mais algumas aqui, que todas eu já vi que não vai dar, mas tem bastante mesmo. A alimentação move, né? A alimentação Nossa, move as super. pessoas. Tem bastante, ó. Vamos fazer ver se tem algumas rapidinhas aqui, ó. A Rosemary está perguntando: bebê de 8 meses, grávida de novo, posso continuar amamentando? Pode, se a gestação for de baixo risco, pode. Pode continuar amamentando. Outra Eu brinco com pergunta. as minhas pacientes assim, se o médico não proibiu você de transar, você pode continuar amamentando. Boa, boa. Ó, aí tem a F. Valério, que está perguntando: tem um número ideal de mamadas para o recém-nascido? Não tem o número de mamadas, mas a gente estima que um bebê mame de 8 a 12 vezes em 24 horas, fora de período de pico de crescimento. Mas não tem o número de mamadas dias e nem tempo de mamada, tá bom? Não existe nenhum estudo que me garanta que o bebê que mamou meia hora mamou bem. Eu vou ter bebês que mamam Legal. 4 minutos. Eu tive uma paciente no ano passado que ela mamava 4 minutos e engordou 1,5 kg no mês. Puxa vida. Ou seja, mamou super pouco tempo e engordou adequadamente, né? Tranquilamente, né? Nossa, 1,5 E aí, kg, acho que. eu já vou emendar nessa pergunta dela. E de madrugada, tem um número certo de vezes que a mãe tem que acordar de madrugada para amamentar ou não? Olha, vai depender, isso vai depender muito, vai depender de quantas vezes esse bebê mamou durante o dia. Se esse bebê fez poucas mamadas durante o dia, eu vou ter que acordar esse bebê. Se eu tenho um bebê que fez, sei lá, 8 mamadas, mamou bastante durante o dia, e deu uma esticada, é um bebê que está recuperando, que recuperou bem o peso de nascimento, está bem, está tudo bem, esse bebê pode ficar um pouquinho mais sem mamar. Né? Diferente de um bebê que está mais magrinho, que eu tenho que recuperar o peso dele de nascimento rápido. Legal. Ó, a Rafaela Lima está dizendo: 2 dias de cesárea, não leite e não sei o que faço. Acho que não desceu o leite, né? É normal não ter leite no começo, pós-nascimento? 2 dias de cesárea.
Ah, provavelmente você tem colostro, é super normal o que está acontecendo. O colostro ele tem bastante valor nutritivo. Se você for lá naquele caderno 23, eu posso até mandar para o Braulio a tabelinha do Ministério da Saúde para ele publicar. O colostro tem bastante caloria e 2 dias cabe 7 ml no estômago do bebê. Uma Legal. E colherzinha de chá. o colostro ele é muito mais calórico, né? Inclusive, né? Então, uma gota de colostro dá várias gotas de leite, inclusive, né? Em termos de calorias. E ele nem precisa mamar muito, não é? Porque o estômago dele é pequeno. Nas primeiras Uhum. 48 horas cabem 7 ml, depois vai para 20, então é pouquinho mesmo. Não vai mamar Legal. 100 ml, fica tranquilo. Ó, a Lê Melo Alves está dizendo: minha bebê tem 20 dias e ela fica até 2 horas no peito. É normal, meus mamilos ficam extremamente sensíveis, mesmo com a pega correta. Tem certeza que a pega tá certa ali? Ela pode, tem mamada não tem tempo, mas pelo que você tá me dizendo aí, pelo mamilo sensível, ela fica 2 horas, talvez faça, tira uma foto de longe, avalia você mesmo, vê se ela não tá torta, vê se a boca tá bem aberta, vê se ela não tá fazendo covinha, se aqui não tá junto. Legal, Se então quiser me é o mandar a legal foto, avaliar pode me mandar. a posição é que vai pegar nesse ponto aí, né? É, Legal. mamada não tem tempo, mas dá uma olhada, essa sensibilidade. Beleza, bom. Ah, ó, uma pergunta agora de logística, hein? Não sei se vai estar muito na sua seara, mas Vamos ver. com certeza é muito mais na sua do que na minha seara, que é como continuar amamentando mesmo após a volta ao trabalho. Ah, dá para continuar, dá para voltar ao trabalho e continuar aumentando. O ideal é você fazer um estoque desse leite, começar assim, calcular quanto tempo você vai ficar longe do bebê, o tamanho dele para fazer um cálculo mais ou menos de quantidade de leite que ele toma e fazer um estoque antes. Não vai esperar um dia antes para você fazer. Já começa a programar mais ou menos quanto tempo é o seu trabalho da saída de casa, a sua volta de casa. Você tem que calcular isso e programar mais ou menos, por exemplo, vou dar um chute, tá? 8 horas de trabalho, vou ter 4 mamadas mais ou menos desse bebê. Então eu tenho que ter Uhum. 4 leites ordenhados, quatro porçõezinhas, tá? Então, qual é o peso do meu bebê? Vou fazer um cálculo e vou ordenhar. Guardar sempre no fundo do freezer, né? Etiquetar. Tem todo um processo aí. Bom, o ideal mesmo, né, Fabiola, é que que a gente tivesse aqui no Brasil, como tem alguns países, que é uma licença muito mais estendida, né, licença maternidade. Eu falo sempre assim, ó, quando eu for ministro da Saúde, a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar a licença maternidade para 2 anos, né, É. para quem quiser, opcional, né, não é que é Pode obrigado ser a uma pessoa. licença parental, né, Braulio? Parental, exatamente, como nos países nórdicos, né, você pode até dividir e separar entre o pai e a mãe e distribuir como for melhor, né, Para não pro dar casal, né? uma discriminação de gênero, e eu acho que também é importante para o pai acompanhar o desenvolvimento dessa criança, né? Com certeza, né? Então, é algo que poderia mudar, mas que ainda a gente está engatinhando aqui no Brasil, né? Ó, a Bruna está perguntando, redução de mama pode interferir na amamentação? Olha, não dá para saber. Eu tenho pacientes aliás, eu tenho um capítulo de um livro que eu escrevi com a Ana Basali sobre isso há uns anos atrás, para aquela cientista que virou mãe, que você pode até comprar o livro que está lá. A gente fez um apanhado de casos de estudos científicos. Não dá para saber exatamente como o seu corpo vai reagir à redução de mamas. Eu já atendi paciente que não teve diferença nenhuma e já atendi pacientes que tiveram. Em casos de que não deram, tem como você complementar esse bebê sem desmamar, né? Então, assim, é importante dizer que, assim, às vezes demora um pouquinho para estabelecer essa confusão. Então, não fixa muito nisso. Tem uma redução. O que acontece muito no hospital é quando você vê a marca da cirurgia, a enfermeira fala, tem redução aí, ó, não vai dar certo. Não Uhum, fixa nisso, tá? Não uhum. fixa. É que nem quadril pequeno. Não fixa nisso, tá? É, porque às vezes a coisa está aqui dentro, né? Às vezes é É, colocada aqui dentro e imputada por alguém ali dentro e aí, como e já não te é. falaram que não vai dar certo, você já taca a mamadeira e o bebê desmama. Tem maneiras de você complementar o bebê, caso seja necessário, sem precisar desmamar. Legal. Ó, agora a Caroline Pereira está falando, 15 dias pós-parto, meu peito vaza muito. O que usar para evitar atrito? A rosquinha fica toda molhada, aquela rosquinha de paninho, né? De Colocar. paninho, vai trocando a rosquinha de paninho para não ficar molhada. Pode ficar livre se você quiser. E você pode até usar um sutiã, de repente usa um sutiã um pouquinho mais justinho, assim, um pouco mais estruturado, para fazer essa produção se adequar, né, mais. Algumas mulheres têm muito leite, uma hiperlactação e às vezes precisam disso.
Então, o sutiã mais apertado, ele ajuda, né? Ele segurando mais, ele diminui um pouco a produção de leite, né, Fabio? Ajuda, ajuda. A restrição ajuda, né? Você acoplar assim. Quanto mais eu aperto o peito, mais top, apertado, mais eu seguro a produção. Quanto mais solto eu deixo o peito, mais eu ajudo a aumentar a produção. Legal. Ó, agora a Mani está dizendo: meu bebê tem 6 dias e bastante dificuldade para sugar. Como posso ensiná-lo? É meu segundo bebê, a primeira mamou até 18 meses. Parabéns por uma até 18 meses. Ah, tem uma dificuldade de abrir a boca ou tem a dificuldade de engolir? Precisa ver que dificuldade que é essa. Às vezes, nessa idade, como você está com o segundo bebê, às vezes está com muito leite e o bebê está fazendo pouco esforço. Então, pode ver se não é isso. Tenta verificar qual é o tipo de dificuldade. Se é abrir a boca, se é engolir, se ele não acorda, às vezes algum medicamento que você está tomando. Que tipo de dificuldade de sugar é essa? Se ele está fazendo covinho, ó, ou se ele está com a bochecha cheia, né, de abrir a boca. Se o bebê faz covinha, tá errado. Você tem que abrir a boca dele e trazer mais perto. Eu brinco muito com as minhas pacientes que é puxa o queixo e junta as escápulas, assim, né? Para você trazer a mama mais para frente. Uhum, legal, muito bom. Ó, agora a última aqui, relacionada à alimentação da mãe, né? Podemos falar desse aqui, o de hoje. Tomar café com leite dá gases no bebê? Mito ou verdade? É mito, é fake, como eles dizem hoje em dia, não é? É fake news. É fake news. Tem um negócio da CBN, mito ou fake? É fake ou verdade? Ah, é fake. Pode tomar. Assim, a gente toma café para ficar acordado. E tudo passa pro leite. Se eu tomo muito café, eu vou deixar esse bebê mais acordado. Precisa ver essa relação, como tá isso para você. Mas causar cólica, o café não. Na Espanha, eles falam que se você come comida com alho, dá cólica. Aqui é Ah, feijão. Então, é muito cultural o que vai dar cólica é o que dá cólica em você. Percebe? Come uma coisa, observa, vê se dá cólica. Porque o bebê também chora. Nem tudo que é choro é cólica, tá? uhum. E eu só vou saber o que alimento que vai interferir nesse choro não se eu comer. Se eu cortar tudo, eu não vou saber. Legal. E tem muitos mitos, né, Fabiola? Por exemplo, a gente ouve falar, pelo menos no interior de São Paulo, falavam muito isso, eu morava lá, que se a mulher que estava amamentando recebesse visita de uma mulher menstruada, secava o leite, né? Não. Isso é bem comum no interior, assim como Arrotar também no peito, né? Arrotar no peito, sai com leite. se arrotar no peito, seca o leite. Tem É. também uma que eu ouvi uma vez, essa aí é bem rara, mas eu já ouvi, que é amamentar olhando no espelho entorta a boca da mãe, né? Olha Não só é ter um cada mito. espelho para você ficar dentro de uma. Eu atendi há muitos anos atrás uma geriatra, que ela ficava sozinha em casa o dia inteiro, e para ela ver a posição do bebê em relação ao peito dela, ela pôs um espelho. Já pensou? Bom, estamos chegando ao final aqui da live. Fabiola, queria te agradecer imensamente por estar aqui comigo, por Imagina, ter aceitado essa 1 hora de atraso, foi um atraso meu, do meu imagina. consultório, né? Que aí você vai A ter que sair gente, correndo logo a gente mais. é Tá? humanizado, não é? Pois é, temos que nos adaptar, né? E agradecer a presença de todo mundo que está aqui também. Quem quiser seguir a Fabiola, só entrar aqui nessas bolinhas que tem aqui em cima, você vai encontrar o da Fabiola, começa a seguir. E você posta coisas lá também, bastante dicas, né, Fabiola? Eu posto Ah, bastante. e tem a Matrice também, que é Tem, você tem um Instagram só que não é com o seu nome, mas com a Matrice, né? que é Matriz Underline SP. Tem bastante dicas lá, a gente traz bastante informação. Legal. Gente, muito obrigado, Fabiola. Obrigadão Imagina, por obrigada, estar Braulio. Obrigada aqui. pelo convite. Pessoalmente, até o próximo parto que nós nos encontrarmos, né? Porque a Fabiola, além de consultora de amamentação, é doula também, então a gente se encontra em muitos Verdade. partos, Fabiola. Graças a Deus, não é? Que bom. Então Gente, tá ó, só bom, mais um Braulio. recado, Obrigada. Fabiola, que eu vou passar para as pessoas, que é a Fernanda Capuano, que está aqui, ó, acabou de falar, live maravilhosa. Na quarta-feira ela vai vir fazer um relato de parto aqui, e eu já sei mais ou menos como foi o parto dela e convidei-a para fazer um relato de parto. Toda quarta-feira eu faço a live de relatos de parto. Eu tô que nem programas da Globo agora, assim, tem os horários certos para os programas certos. Ah, vou assistir o relato de parto. Toda segunda-feira live com convidados, toda quarta-feira relato de parto, toda terça e sexta perguntas e respostas. E Que tô aqui chique, para isso. Braulio. Legal. Obrigado, então. Imagina, Beijão. obrigada a você. Obrigada Obrigado. pelo convite. Até. Beijo. Até. Beijo. Só terminar.